Ó Mãe Santíssima, intercedei por nós para que possamos bem compreender os ensinamentos de vosso Divino Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as explicações dos pais da Igreja. Ó Virgem Imaculada, ofereço-vos este trabalho e peço que abençoais aqueles que o ouvirem, e que seja para a maior honra e glória de Deus. Amém. Senhor onipotente, purificai o meu coração e os meus lábios. Vós, que purificastes os lábios do profeta Isaías com carvão em brasa, e dignai-vos, por tal modo, purificar-me com a vossa misericórdia, para que possa dignamente anunciar o vosso santo Evangelho. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor, abençoai-me. Que o Senhor resida no meu coração e nos meus lábios, para que anuncie digna e convenientemente o seu Evangelho. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Pregação de João Batista. E as multidões interrogavam João: Que devemos fazer? Respondia-lhes: Quem tiver 2 túnicas, reparta-as com aquele que não tem, e quem tiver o que comer, faça o mesmo. Alguns publicanos também vieram para ser batizados e disseram-lhe: Mestre, que devemos fazer? Ele disse: Não deveis exigir nada além do que vos foi prescrito. Os soldados, por sua vez, perguntavam: E nós, que precisamos fazer? Disse-lhes: A ninguém molesteis com extorsões, não denuncieis falsamente e contentai-vos com o vosso soldo. Como o povo estivesse na expectativa e todos cogitassem em seus corações se João não seria o Cristo, João tomou a palavra e disse a todos: Eu vos batizo com água, mas vem aquele que é mais forte do que eu, do qual não sou digno de desatar a correia das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com o fogo. A pá está em sua mão, limpará sua eira e recolherá o trigo em seu celeiro. A palha, porém, ele queimará num fogo inextinguível. E com muitas outras exortações, continuava a anunciar ao povo a boa nova. Comentários dos Pais da Igreja. São Gregório Magno. Das palavras precedentes de João Batista, extrai-se que os ouvintes estavam perturbados em seus corações e pediam-lhe conselho, conforme se acrescenta depois, e disseram-lhe: Que devemos fazer? Orígenes. 3 classes indagavam São João sobre a sua salvação. Uma que a Escritura chama multidões, outra que denomina publicanos, e a terceira que é referida pelo nome de soldados. Teofilacto. Exorta os publicanos e soldados para que se abstenham de praticar o mal, mas as multidões, como que por viverem sem malícia, exorta que façam algo bom. Por isso segue: Quem tiver 2 túnicas, reparta-as com aquele que não tem, e quem tiver o que comer, faça o mesmo. São Gregório Magno. Porque a túnica é mais necessária para nós que o casaco. Constitui fruto digno de penitência que não dividamos com o próximo somente coisas exteriores quaisquer, mas aquilo que nos é muito necessário, como a túnica que vestimos ou o alimento de que precisamos. Por isso segue: Quem tiver o que comer, faça o mesmo. São Basílio. Aqui nos é ensinado que tudo que vai além do necessário para a nossa subsistência, estamos obrigados a dar àquele que não tem, por causa de Deus, que nos concedeu tudo o que possuímos. São Gregório Magno. Na lei está escrito: Amarás o teu próximo como a ti mesmo. É certo que ama menos o seu próximo quem não reparte com ele também, em caso de necessidade, o que é necessário para si. Por isso, dá-nos o preceito de dividir com o próximo as 2 túnicas, porque se uma for dividida, ninguém se vestirá. Devemos aprender aqui o quanto valem as obras de misericórdia, porque são prescritas, em primeiro lugar, entre os frutos dignos de penitência. Santo Ambrósio. Há preceitos próprios para cada estado,
mas a misericórdia é comum a todos. Por isso, o preceito de dar aos que não têm é dado a todos. A misericórdia é a plenitude das virtudes. No entanto, a misericórdia mede-se de acordo com a possibilidade da condição do homem, não para que cada um se prive de tudo, mas para que o que tem reparta com o pobre. Orígenes. Esta passagem admite uma interpretação mais profunda. Assim como não devemos servir a dois senhores, não devemos ter duas túnicas. Caso contrário, uma será a veste do homem velho, outra a do homem novo. Devemos despir o homem velho e dar a sua veste ao que está nu. Assim, um tem uma coisa e o outro não tem nada, de modo que nos fortalecemos contra o inimigo. E como está escrito que lancemos os nossos pecados no fundo do mar, assim convém que nos apartemos dos vícios e dos pecados, arrojando-nos sobre aquela que foi a causa do seu cometimento. Teofilacto. Alguém diz que as duas túnicas são o espírito e a letra da Escritura. João admoesta aquele que tem esses dois para que instrua o ignorante e lhe dê pelo menos a letra. São Beda. O poder da palavra de João Batista manifesta-se em que compelisse mesmo publicanos e soldados a buscarem conselho sobre a sua salvação. Por isso segue. Alguns publicanos também vieram para ser batizados e disseram: Mestre, que devemos fazer? São João Crisóstomo. Grande é a força da virtude quando os ricos buscam no pobre o caminho da felicidade. São Beda. Manda-lhes que não exijam mais que o prescrito. Por isso segue. Ele disse: Não deveis exigir nada além do que vos foi prescrito. Chamam-se publicanos os que cobram tributos, ou os que arrendam os tributos do fisco, ou das receitas públicas, e os que obtêm usura por meio dos negócios. Mas também todos aqueles que por negócios perseguem o lucro deste mundo estão incluídos sob esse nome. A todos os quais, do mesmo modo, compele a deixar de praticar fraudes, para que primeiro temperem sua cobiça pelos bens alheios, e depois cheguem a comunicar os seus bens com o próximo. Prossegue. Os soldados, por sua vez, perguntavam: E nós? O que precisamos fazer? Aconselha-os a mais justa moderação, para que não busquem lucrar por meio de calúnias sobre aqueles que deveriam proteger como soldados. Por isso segue. Disse-lhes: A ninguém molesteis com extorsões. Não denuncieis falsamente. Contentai-vos com o vosso soldo. Santo Ambrósio. Ensinando assim que o soldo foi instituído para que os soldados não circulassem como ladrões em busca de ganho. São Gregório Nazianzeno. Chama soldo o pagamento imperial e a remuneração estabelecida por lei para as autoridades. Santo Agostinho. Ele sabia que quando agiam como soldados não eram homicidas, mas ministros da lei, não vingadores de suas próprias injúrias, mas defensores da paz. De outro modo, ter-lhes-ia dito: Largai as armas, desertai, não batais, firais ou mateis ninguém. Com efeito, o que é culpável na guerra? Que morram aqueles que haveriam de morrer um dia para que os vencedores dominem em paz? Repreender isso é próprio dos covardes, não dos religiosos. O desejo de matar, a crueldade vingativa, a disposição dura e implacável, a ferocidade na guerra, o desejo de dominação e tudo que é semelhante, essas são as coisas culpáveis na guerra. Resistindo-se à violência dos inimigos, seja por mandado de Deus, seja de algum poder legítimo, muitas vezes as guerras são empreendidas pelos bons, quando se encontram em um estado de coisas em que a justa ordem exige que mandem fazer guerra ou obedecer a tais ordens. São João Crisóstomo. Quando falava aos publicanos e aos soldados, João queria conduzi-los a uma filosofia mais elevada. Como, porém, ainda não estavam prontos para ela, ensina-lhes coisas menores, pois, se não as transmitisse antes, não alcançariam aquelas e ficariam privados destas. Orígenes. Era justo que a João fosse prestada maior referência em relação aos demais homens,
porque se distinguiu por sua vida de todos os mortais. Por isso, amavam-no por uma razão muito justa, embora ultrapassasse a medida da caridade. Por isso é dito: como o povo estivesse na expectativa e todos cogitassem em seus corações se João não seria o Cristo. Santo Ambrósio. O que é mais absurdo que aquele que se pensa ser outro não ser crido em si mesmo? Aquele que pensava que viria por uma mulher, não creram que tivesse vindo por uma virgem. E, de fato, o sinal divino do advento do Senhor tinha sido fixado no parto de uma virgem, não de uma mulher. Orígenes. O amor é perigoso se excede a medida. Com efeito, quem ama deve considerar a natureza e as causas do amor, e não amar mais do que o devido, pois, se ultrapassa a medida e o modo da caridade, tanto o que ama como o que é amado estarão em pecado. Expositor grego. João não se gloriou da opinião que tinham dele os homens, nem é visto cobiçando de nenhum modo a primazia, mas abraçou a mais profunda humildade. Por isso segue. João tomou a palavra e disse a todos: Eu vos batizo com água. São Beda. Como respondeu aos que pensavam no segredo dos seus corações que ele era o Cristo, senão porque não somente pensavam, mas também lhe enviaram os sacerdotes e levitas para o interrogar, como declara outro evangelista? Santo Ambrósio. São João conhecia os segredos do coração, mas consideremos em virtude de qual graça. Com efeito, é o dom de Deus que os revela, não o poder humano, o qual antes é auxiliado por um benefício divino capaz de os conhecer por qualquer faculdade natural. Respondeu prontamente e provou que não era o Cristo, porque desempenhava um ministério visível. Pois, como o homem é composto por duas naturezas, a saber, a alma e o corpo, o mistério é consagrado visivelmente no visível, invisivelmente no invisível. Com efeito, o corpo é lavado pela água e os pecados da alma pelo Espírito, embora na própria fonte sopre a santificação da divindade. Portanto, um foi o batismo da penitência, outro o da graça, este pela água e pelo Espírito, aquele somente pela água. A obra do homem é fazer penitência de seus pecados. O dom de Deus é realizar a graça do mistério. Afastando, pois, toda inveja da majestade de Cristo, declara não por palavras, mas por obras, que não era o Cristo. Por isso segue: mas vem aquele que é mais forte do que eu. Dizendo mais forte do que eu, não fez uma comparação, pois nem pode haver comparação entre o Filho de Deus e o homem. Mas porque, embora haja muitos fortes, ninguém é mais forte senão Cristo. De modo algum estabeleceu uma comparação, porque acrescentou: do qual não sou digno de desatar a correia das sandálias. Santo Agostinho. São Mateus diz: e eu não sou digno de lhe levar as sandálias. Ora, ainda que seja relevante entender de maneiras diferentes levar as sandálias e desatar a correia das sandálias, de modo que um dos evangelistas tenha dito uma coisa e outro tenha dito outra, ambos disseram a verdade. Se João, falando do calçado do Senhor, não tinha outra intenção senão exprimir a excelência do Senhor e a sua humildade, qualquer das coisas que tenha dito, seja sobre desatar a correia dos sapatos, seja sobre levar as sandálias, tem o mesmo significado, porque a menção aos calçados exprime mesmo o significado de humildade. Santo Ambrósio. Dizendo, do qual não sou digno de desatar a correia das sandálias, mostra que a graça da pregação foi conferida aos apóstolos, que estão calçados no Evangelho. No entanto, parece dizer isso porque João muitas vezes representa o povo judeu. São Gregório Magno. João diz que não é digno de desatar a correia das suas sandálias, como se dissesse: eu não sou digno de desnudar a sola dos pés do Redentor, porque não usurpo para mim o nome de esposo, que não mereço. Pois era um costume dos antigos que, se alguém não quisesse receber por esposa a mulher que lhe correspondia, quem se tornasse seu esposo por direito de parentesco
deveria desatar os calçados daquele, ou porque o calçado se faz de animais mortos e, tendo o Senhor encarnado, aparece como que calçado, porque assumiu a mortalidade da nossa corrupção. A correia dos calçados é o selo dos mistérios. João não é digno de desatar a correia dos seus sapatos, porque não é capaz de investigar o mistério da encarnação, nem mesmo quem o conheceu pelo espírito de profecia. São João Crisóstomo. Como dissera que batizava apenas com água, mostra que seguia a excelência do batismo de Cristo, quando acrescenta: ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, manifestando por essa metáfora a abundância da graça. Com efeito, não diz: ele vos dará o Espírito Santo, mas batizará. Acrescentando o fogo, mostra o poder da graça. Assim como Cristo chama a graça água, mostrando pelo valor da água a pureza que resulta dela e a imensa consolação que produz nas almas capazes de recebê-la, João, pela palavra fogo, exprime o fervor e a retidão da graça, bem como a destruição dos pecados. São Beda. Pela palavra fogo, pode-se entender também o Espírito Santo, porque incendeia pelo amor e ilumina pela sabedoria os corações que enche. Por isso, os apóstolos receberam o batismo do Espírito com a visão do fogo. Há aqueles que explicam essa passagem dizendo que, no presente, somos batizados no Espírito, mas no futuro seremos batizados no fogo, pois, assim como renascemos da água e do Espírito pela remissão de todos os pecados, do mesmo modo seremos purificados completamente também de certos pecados leves pelo batismo do fogo purificador antes do juízo final. Orígenes. Assim como João esperava junto ao rio Jordão pelos que vinham receber o batismo, repelindo alguns, chamando-os de raça de víboras, recebendo, porém, os que confessavam seus pecados, assim também o Senhor Jesus estará junto ao rio de fogo com a espada flamejante para batizar todo aquele que, depois que partir desta vida, deseja entrar no paraíso e precisa ser purificado. Aquele, porém, que não tiver o sinal dos batismos anteriores, não será batizado no lavatório de fogo. São Basílio. Não devemos crer porque ele diz: vos batizará no Espírito Santo, que é válido o batismo em que somente o nome do Espírito Santo é invocado. Com efeito, é preciso manter sempre intacta a tradição que foi selada pela graça vivificante, pois acrescentar ou diminuir o que quer que seja exclui da vida eterna. Com efeito, assim como cremos, também recebemos o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Expositor grego. Dizendo: batizará no Espírito Santo, mostra a abundância da graça e a riqueza do benefício. Contudo, para que não pensem que derramar dons é o que Deus quer e pode, mas que não punirá por causa alguma os desobedientes, acrescenta: a pá está em sua mão, mostrando que não é somente generoso com os merecedores, mas também é vingador dos pecados. A pá exprime a prontidão do juízo, com efeito, não através de um procedimento, mas em um instante, e sem qualquer intervalo de tempo, separará os que serão condenados dos que serão salvos. São Cirilo. Acrescentando: limpará a sua ira, o Batista indica que a Igreja pertence a Cristo como a seu Senhor. São Beda. A ira simboliza a Igreja presente, na qual muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. A limpeza da ira é feita agora, quando algum perverso, por causa dos seus pecados manifestos, é excluído da Igreja por punição sacerdotal ou quando é condenado, depois da morte, pelo julgamento divino por causa dos seus pecados ocultos. E se cumprirá universalmente no fim dos tempos, quando o Filho do Homem enviar seus anjos para que tirem do seu reino todos os escândalos. Santo Ambrósio. Pelo símbolo da pá, manifesta-se que o Senhor tem o direito de distinguir os méritos, porque, quando os grãos são joeirados na eira, separam-se os vazios dos cheios, que são como que separados pelo exame do vento que sopra sobre eles. Por isso segue:
recolherá o trigo em seu celeiro, a palha, porém, ele a queimará num fogo inextinguível. Por essa comparação, mostra que no dia do juízo o Senhor separará do sólidos méritos e frutos da virtude a jactância vazia e a leviandade das obras infrutuosas, levando os homens de mérito mais perfeito à mansão celeste. Com efeito, o fruto mais perfeito é o que se assemelha àquele que caiu como grão de trigo para produzir muito fruto. São Cirilo. A palha simboliza os preguiçosos e os vazios, e todos os que são empurrados pelo vento do pecado. São Basílio. Servem aos que são dignos do reino dos céus, como a palha com o trigo. Não o fazem, porém, em vista do amor a Deus e ao próximo, com dons espirituais ou corporais. Orígenes. Ou porque sem o vento não é possível separar o trigo da palha. Por isso, tem a pá em sua mão, pois revela que uns são palha e outros são trigo. Com efeito, como a espalha leve, isto é, incrédulo, a tentação descobre o que escondias. Quando, porém, suportares com fortaleza as tentações, a tentação não te tornará fiel e paciente, mas manifestará a virtude que estava escondida em ti. São Gregório de Nissa. Convém saber que nem os bens prometidos aos que vivem honestamente podem se explicar por meio de palavras, pois nenhum olho viu, nem ouvido ouviu, nem entraram no coração do homem. Nem as penas dos pecados têm proporção com as que atingem os sentidos do homem no tempo presente. E, embora algumas daquelas penas recebam os mesmos nomes, a diferença não é pouca. Com efeito, quando ouves fogo, és levado a conceber outra coisa, porque se acrescenta inextinguível, o que não se verifica no fogo sensível. São Gregório Magno. Descreve-se aqui, de modo admirável, o fogo da geena. O nosso fogo corpóreo alimenta-se da lenha amontoada e não subsiste se não for alimentado. Ao contrário, o fogo da geena, embora seja corpóreo e queime corporalmente os condenados que neles são lançados, não é alimentado pelo fogo, mas, uma vez criado, arde de maneira inextinguível. Orígenes. João anunciara a Cristo, pregava o Espírito Santo e outras coisas cuja história o Evangelho nos transmite. Além dessas coisas, anunciou outras, conforme mostra a partir destas palavras, e com muitas outras exortações, continuava a anunciar ao povo a boa nova. Teofilacto. A sua exortação era boa doutrina e, portanto, é chamada adequadamente boa nova. Orígenes. Assim como no Evangelho segundo João diz-se que Cristo falou muitas outras coisas, entenda o que Lucas disse aqui, que João anunciava coisas maiores que as que se poderiam confiar a um escrito. Admiramos João porque ninguém foi maior que ele, entre os nascidos de mulher, e porque seus méritos subiram a tal conceito que muitos pensavam que ele era o Cristo. Mas é muito mais admirável que ele não temesse Herodes, nem tivesse medo da morte. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Áurea. Muito obrigado por ficarem até aqui, que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós e até amanhã.